Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Senhor Deus, eu quero te louvar nessa noite. Quero te pedir, meu Deus, que a tua palavra seja comunicada de uma forma que todos possam entender. E mais do que isso, ela possa ser um marco, um divisor na vida daqueles que estão aqui hoje à noite. Eu te peço em nome de Jesus que todo espírito contrário possa ser repreendido no nome de Jesus. E que cada mente esteja cativa àquilo que a tua palavra e o teu Espírito quer comunicar nessa noite. E eu te oro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, aqui nesse texto, para quem não sabe a história de Paulo, eu vou fazer um relato breve. Paulo, ele não era Paulo, ele era Saulo. Irmão, Saulo quer dizer grande. Paulo quer dizer pequeno. Saulo, ele era um judeu. E o judaísmo é como o cristianismo, tem várias facções. E ele era de uma dessas facções, que eram os fariseus, os judeus mais radicais. Ele era um praticante do judaísmo na sua forma mais radical de ser, mais fiel de ser, mais arraigado de ser. Irmãos, ele era um judeu, tão judeu, que quando surgiu o cristianismo, ele encarou o cristianismo e os cristãos como inimigos do judaísmo. Tanto é que o primeiro mártir cristão, chamado Estevão, a Bíblia diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. Mas teve um dia que Saulo teve um encontro com a pessoa de Jesus. E ele caiu do cavalo, passou 3 dias, teve uma visão de Jesus, passou 3 dias sem enxergar. E depois que esse homem abriu os olhos, ele se tornou, depois de Jesus, a maior figura do cristianismo de todos os tempos. Nenhum outro cristão nascido na face da terra conseguiu chegar à altura, ao nível do apóstolo Paulo. Mas para isso Deus teve que fazer de Saulo o grande, fazer de Saulo o grande, o Paulo pequeno. Sabe o que é mais lindo em Jesus? É que para alguns Jesus faz de grande pequeno. No caso de Saulo, que era grande, se torna Paulo pequeno. Mas Jesus pegou Pedro, que era Simão. Simão é pó, e Jesus transformou em pedra. Queridos, para alguns que entram em contato com Jesus, alguns que são grandes, Jesus torna pequeno, mas aqueles que são pequenos, Jesus torna grande. Louvado seja o nome dele. De forma que ninguém que tem um encontro com Jesus fica da mesma forma. Aleluia! E aí, ele fez 2 grandes viagens. Finalmente, ele é levado preso para Roma. Ele era cidadão romano, ele tinha
dupla cidadania. Quando ele chegou em Roma, ele esteve preso por 2 vezes. Eu estive com a pastora Angélica lá em Roma, e eu estive na prisão em que ele ficou. É uma escavada na rocha, a gente tem que descer uma escada, e aí tem um quartinho do tamanho desse aqui, é só rocha, úmido e frio. E foi exatamente na última prisão dele. E os estudiosos dizem que quando ele escreve o livro de Timóteo, ele só teve mais 1 mês de vida. Que esse homem escreve essas palavras que aqui eu li e outras que eu ainda vou ler. E eu, olhando esse texto, irmãos, lendo esse texto, eu fiquei transtornado. Porque no final da vida, o grande apóstolo Paulo, a sua vida, a sua condição de vida vai na contramão de tudo o que se acha que é um sucesso. Irmãos, vejo a continuação desse texto. 2 Timóteo 4, de 9 em diante. Diz assim: procura vir ter comigo breve. Paulo está escrevendo o seu discípulo Timóteo. Timóteo, poxa, eu estou sozinho. Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode. Irmãos, esse homem, todos tinham abandonado ele no final da vida. Irmãos, ele escreve o seu filho e diz: olha, meu filho, traz aquela capa. Irmãos, está escrito aqui, traz as capas ou traz a capa? A capa. Paulo só tinha uma capa velha. Naquele buraco onde ele estava preso, irmãos, fazia muito frio. E ele diz: meu filho Timóteo, traz a capa, porque eu estou sentindo muito frio. Ele morreu mais ou menos com 52 anos de idade. Aos 20 ele converteu e aos 52 morreu, mais ou menos com a idade que eu tenho hoje. Ele viveu 32 anos no Evangelho, trabalhando por Jesus, aleluia. No fim da vida, ele é a antítese, ele é o contrário daquilo que tudo que a gente entende, daquilo que a gente compreende hoje por sucesso ministerial. Ele não escreve a Timóteo, diz: Timóteo, traz o meu iPad de última geração. Timóteo, traz meu carro. Timóteo, traz minha camisa Christian Dior. Timóteo, traz minha calça Pierre Cardin. Irmãos, Paulo é muito diferente de muitos obreiros que hoje em dia se levantam como arautos do Evangelho. Ao final da vida, esse homem não tinha carro, não tinha nada. Ele tinha apenas uma capa, a única capa que ele tinha. Fazendo dízimo, oferta, eu disse, tem muita gente cheio de demônios sendo igual Judas. Ganhando dinheiro com o Evangelho. Porque Judas ganhou dinheiro com a morte de Jesus. Porque ele estava cheio de demônios. Mas Paulo, o grande Paulo, no final da vida tinha uma capa velha. Tinha alguns livros. E os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro me fez muito mal, o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e ouvissem todos os gentios. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos uma percepção errada, irmãos, do que seja sucesso ministerial na vida de um líder. Mas no verso 7 e no 8 ele escreve: esse homem que no final da vida foi abandonado por quase todos, não tinha nada.
Ele diz assim: combati o bom combate, encerrei, acabei, finalizei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, ele faz 3 declarações. Daqui a um mês, ele seria morto por causa do Evangelho. Irmãos, sabe qual era o sonho dos cristãos nessa época? Morrer por causa de Jesus. Hoje os crentes, não vocês aqui da Igreja Plenitude, mas muito crente por aí, sabe qual é o sonho que tem? Ganhar uma casa, ganhar um carro novo, receber uma promoção de emprego. Mas os crentes daquela época sonhavam, queriam morrer por causa do Evangelho, sonhavam com isso. Com certeza o Evangelho veio diluindo ao longo dessas eras, irmãos. Parece que já não se faz mais cristão como antigamente. Aquele homem tinha ficado sem nada. Mas aquele homem tinha uma fibra moral, queridos. Aleluia. Dá um glória a Deus. Aquele homem morreu, ele foi morto pela causa do Evangelho. Mas ele tinha uma fibra moral que nós temos que ter. Há algo nele que nós precisamos trazer para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, apenas para Jesus resolver os teus problemas, Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Deus tem algo maravilhoso para a tua história. Deus quer fazer a diferença. Aleluia. E nós podemos, pode deixar esse aqui, que esse aqui está melhor. E nós podemos sim, só que tem mais retorno aqui para mim, ele só está no PA. E nós podemos sim olhar para a vida de Paulo e ele servir de modelo para as nossas vidas. Aleluia! Queridos, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Dá um glória a Deus aí. E nós temos que aprender com esse homem de Deus. Ele começa dizendo o seguinte: combati o bom combate. A palavra combati, no original, é o verbo agonizomai, que significa entrar em uma competição. Tem pilha para botar no outro? Botou? Me arranja aqui. Competir nos Jogos Olímpicos. Competir com os adversários, lutar. Lutar com dificuldades e perigos, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. A palavra combate é a palavra agon, que é um lugar de assembleia, especialmente uma assembleia reunida para ver jogos, lugar de competição, arena ou estádio. A reunião dos gregos em seus jogos nacionais, derivado daí a competição por um prêmio nos jogos, geralmente qualquer luta ou competição, uma batalha, uma ação legal, um julgamento, um processo. Queridos, como ninguém, Paulo podia dizer isso. Combati o bom combate. Veja o que diz em Filipenses, capítulo 3, do versículo 4 em diante. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado o 8º dia, da linhagem real, ele falando dele. Da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que é para mim lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Ele deixou tudo, irmãos. Se, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Querido, eu quero dizer que Cristo já te ganhou, mas você precisa ganhar Jesus. Você precisa impressionar a Jesus. Paulo está dizendo, olha, tudo isso que eu era, tudo isso que eu fui, ele era o bambambam. Ele era um homem bem sucedido. Tudo isso ele largou, ele deixou por amor a Cristo.
para assim como Cristo conquistou Paulo, Paulo pudesse conquistar também a Cristo. Aleluia. E se Paulo fez isso, nós devemos também, irmãos, fazermos o mesmo. E seja achado nele, não tendo como minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer-lhe o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Veja o que diz em 2 Coríntios 11, 23 a 31. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim, ele falando. Eu ainda mais. Olha o que esse homem passou, irmãos. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga. E aí eu vejo um bocado de crente, pastor, estou cansado. Cansado de quê, meu irmão? Hoje eu disse para os meus discípulos, fiz uma reunião aqui, eu disse para eles, pastor, como é que o senhor vai aguentar correr lá para o Eusébio? O senhor não vai cansar. Eu digo, no dia que eu chegar cansado aqui é porque eu estou precisando orar mais. No dia que eu chegar sem gás aqui, que eu estou precisando buscar mais a Jesus. Porque o que faz, o que segura, o que dá força, o que dá alegria, o que dá ânimo, é uma vida de relacionamento com Deus. Quando o homem está cheio do Espírito, ele não mede esforço, não tem dificuldade. Aleluia! E ele disse, além dessas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim. Aí pesa, viu, irmãos? O que é o cuidado de todas as igrejas. Ele diz assim, quem enfraquece, que eu também não enfraqueço. E tudo isso. Quando ele viu o irmão fraquinho, quando ele viu o irmão querendo deixar a igreja, quando ele viu o irmão indo para o mundo, quando ele viu o irmão caindo em pecado, quando ele viu o irmão desanimado, quando ele olhava para um irmão e na hora de louvor o irmão estava com cara que estava chupando limão, angustiado, triste, preocupado, ele disse, quem não vê uma pessoa fraca, que eu não me enfraqueça junto. Além de tudo isso, esse homem tinha o coração do bom pastor, ele tinha um coração que ele queria cuidar, ele queria, a alegria dele era ver as pessoas bem em Deus, crescendo em Deus, e quando ele não via, mesmo diante de tudo aquilo que ele passou, que ele narra aqui, ele ainda muito mais se afadigava de ver o nível espiritual fraco na vida dos cristãos. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Dá um glória a Deus, que eu vou explicar para vocês o que é isso. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. E eu tenho certeza que o espinho na carne dele era um defeito de caráter que ele tinha. Tinha alguma coisa na vida dele. Irmãos, eu já disse aqui, tenham cuidado com as pessoas que não mancam. Tenham cuidado com as pessoas certas demais que nunca erram. Porque não existe isso. E ele disse, quando ele foi pedir a Jesus para tirar o espinho da carne, ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Aleluia, glória a Jesus. E ele disse, se eu vou me gloriar de alguma coisa, é pelos meus erros, pela minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Queridos, o combate que esse homem combateu não foi qualquer combate. Paulo investiu a sua vida, não foi em qualquer coisa. Às vezes, irmãos, eu vejo gente investindo a vida num time de futebol. Eu já fiz isso, já adorei um time de futebol. Às vezes tem gente que investe a sua vida, todo o seu esforço para ganhar dinheiro e ficar rico. Tem gente que investe a sua vida em uma coisa boa, não estou dizendo que sejam coisas ruins. Que ele investe a vida dele só em cuidar da família dele. Cuidar da família é importante. Mas ele esquece do resto do mundo. Querido, eu quero dizer em nome de Jesus e perguntar para você, qual é o combate que você está combatendo? Qual é a luta que você está travando?
O que é aquilo que queima dentro do seu coração, meu irmão? Porque a Bíblia diz que Paulo combateu o bom combate. O combate do reino de Deus, o combate pelo reino de Deus. Foi esse combate que o apóstolo Paulo combateu. E eu lhe pergunto, o que você está investindo a sua vida? Será que você está investindo a sua vida numa obra que realmente vale a pena? Porque eu digo em nome de Jesus, só há uma obra que vale a pena, só há algo que fica eternamente, é quando nós combatemos o bom combate de Jesus, aleluia! E esse homem chega ao final da vida, e ele pode dizer que combateu realmente o bom combate. O que é que você tem investido a sua vida, meu irmão? Eu quero dizer para você que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é a morte. Há muitas pessoas bem intencionadas investindo toda a sua vida em algumas coisas, mas essas coisas muitas vezes conduzem à morte. Mas quando você investe a sua vida no reino de Deus, nas coisas de Deus, eu quero dizer que você está investindo na coisa mais preciosa do universo, nos tesouros mais maravilhosos de todo o universo. Quando você está sendo usado grandemente por Deus para abençoar a vida das pessoas, para cuidar de pessoas, para falar do amor de Deus, para pastorear pequenos grupos, liderando as células, quando você está cuidando de um novo convertido, quando você está adorando a Jesus na igreja, quando você está pregando, quando você está evangelizando, quando você está orando, quando você está lendo a palavra, você está investindo a sua vida numa coisa que vale a pena você investir, querido, porque a única coisa que vai ficar é aquilo que você faz em Jesus. Oxalá que você possa chegar no último dia da sua vida e possa dizer como Paulo, eu combati o bom combate. Segunda afirmação dele, completei a carreira. Completar é a palavra teléo, é levar a um fim, é finalizar, é terminar. É aquilo que passou, que finalizou, que realizou, que executou, que completou, que cumpriu, de forma que o realizado corresponda àquilo que foi feito. Ordem, comando, com especial referência ao assunto tema, cumprir os conteúdos de um comando. Quando ele diz completei, ele está dizendo eu fiz aquilo que me mandaram fazer. Aleluia! Glória a Deus, com referência também à forma, a fazer exatamente como ordenado, geralmente envolvendo a noção de tempo, realizar o último ato que pagar. Agora eu fico com esse até o fim. Em João 19:30, Jesus disse assim, tudo está consumado. A palavra consumado é a mesma palavra que ele diz aqui, que ele completou, que ele acabou. Quando Jesus disse lá na cruz, tudo está consumado, ali Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte de todos nós. É a mesma palavra que Jesus usou na cruz, quando ele disse, tudo está acabado, tudo está consumado. Carreira é dromos, que quer dizer curso da vida. Não, já tem aqui, amado, obrigado, viu? Então, quando ele diz, irmãos, que ele acabou a carreira, ele estava se referindo, ele tinha no Império Romano entendimento do que era uma carreira. Porque já tinha os jogos, as corridas romanas. Quando ele diz que completou, ele quer dizer que ele acabou a corrida, ele chegou, você tem lá aquela corrida de 42 quilômetros e pouco, que é a maratona, ele completou, ele chegou até o fim. Quantas pessoas não estão nas igrejas, irmãos, que no meio, por fim da carreira, largam a carreira, dão de costas para Jesus. Tem gente que na primeira dificuldade, pastor, não quero mais cuidar de célula não, pastor. Esse negócio de gente dá trabalho demais. Quantas pessoas não deixam a obra pela metade, irmãos? Paulo está dizendo o seguinte, eu completei, eu fiz, eu realizei
tudo o que Jesus mandou eu realizar e eu fazer. Queridos, abra a Bíblia de vocês no Salmo 139. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é, não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir a céu, tu aí estás. Se fizer do Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em luz. Torne-se à noite a luz que me circunda. Nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois tu formaste meus rins. Entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. E agora eu chego onde eu quero chegar no texto, que diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Irmãos, tem um livro no céu que Deus escreveu a sua história. Diga para o seu vizinho: tem um livrinho seu no céu que Deus escreveu a sua história. Dá um glória a Deus aí. Deus escreveu a história da sua vida no céu, conforme a vontade dele. Por isso é que no Pai Nosso, a oração que Jesus ensina, ele diz: seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Tem um livro lá escrito a minha vida, irmãos. E quando Paulo diz que encerrou a carreira, ele está dizendo o seguinte: olha, eu cumpri, vivi, vivenciei, reagi, senti, me emocionei de acordo com aquilo que foi escrito a respeito da minha vida no céu. Dá um glória a Deus. Sabe por que tem muita gente nas igrejas vivendo uma vida miserável, irmãos? Eu digo com todo amor e carinho. É porque essas pessoas estão vivendo a sua própria vida, estão vivendo do seu jeito. Aleluia. Estão vivendo como querem viver. Ainda não estão escrevendo na terra o que foi escrito no céu a respeito das suas vidas. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Romanos, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o mundo. Presta atenção aqui. Para que nós possamos conquistar esse lugar em Deus, em que nós fazemos a vontade de Deus, nós temos que sair da conformação com o mundo. Com o mundo, querido. Os jovens que estão aqui, vocês têm que ter um comportamento diferente das pessoas do mundo, dos jovens do mundo. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Agora, como é que eu vou atingir essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida? Pastor, como é que eu vou escrever aqui na terra exatamente a minha história, segundo aquilo que está escrito no céu? E eu vou dizer como é que acontece: renovando a mente. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai poder, no final da vida, meu irmão, eu e você, poderemos dizer, como Paulo disse: completei, acabei a carreira. Eu reescrevi na terra aquilo que estava escrito lá no céu. Queridos, abra a Bíblia de vocês em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo
de número... Deixa eu ver aqui. Número 5. Diz assim: então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, aleluia. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao receber os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês sabem que livro é esse? Esse é o livro que Jesus abriu, porque Jesus, ele foi o primeiro de muitos. A Bíblia diz que Jesus foi o primogênito de toda a criação. A Bíblia diz que Jesus morreu, ele era o Filho único de Deus, ele morre e ressuscita, e a morte e a ressurreição dele fez com que agora Deus não tivesse um filho. Agora ele tem uma grande família. Diga para o seu vizinho: pastor Dias está falando de você. Você é filho de Deus, irmão de Jesus, co-herdeiro com Cristo, aleluia. E assim como ele foi morto, aleluia, e ressuscitou, assim como ele foi achado digno de abrir aquele livro, eu quero dizer também que é um desafio para mim e para vocês, de nós estarmos naquele grande dia, porque essa visão do apóstolo João foi uma visão profética para os últimos dias. Vai chegar um dia que grandes e pequenos, homens de toda tribo, rio, lago e nação, tribo, língua, raça e nação, nós estaremos ali na presença de Deus, e haverá uma miríade de homens de Deus, que assim como Jesus também foi, nós seremos dignos de abrir aquele livro, porque nós também, como Paulo, nós completamos, encerramos, acabamos a carreira proposta que Deus tem, e que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Você não veio aqui para comer arroz e feijão, você não veio aqui para ganhar uma geladeira nova, você não veio aqui para ganhar um carro novo, você veio aqui para ser desafiado a ter a condição de deixar Deus reescrever a sua história, e de você ser digno também de abrir aquele livro, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, um dia, hoje eu vim com vontade de pregar, viu, irmãos? Hoje eu vim uma semana só tomando gasolina aditivada, lá no Pastor José. Eu voltei cuspindo fogo e mastigando prego. Um dia eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida. E essa mulher que está aqui, que é a minha esposa, a pastora Angélica, ela abriu a Bíblia em Atos 13, 36. E eu quero abrir aqui para vocês também. Que diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Irmãos, a Bíblia diz que Davi cumpriu todo o propósito de Deus para a sua geração. Davi também, como Paulo pode dizer, porque o Davi é uma tipificação de Jesus no Velho Testamento. Jesus é uma das mais lindas. Davi é um dos personagens do Velho Testamento que mais parece com Jesus. E ele diz assim, olha, o escritor do livro de Atos, Lucas, ele diz, olha, Davi serviu a sua geração e adormeceu. Minha mulher disse para mim, ela disse assim para mim, olha, você é eterno.
até que Deus cumpra todo o propósito que Ele tem na sua vida. Então você não vai morrer agora. Dá um glória a Deus, irmãos. Querido, se você inclinar seu coração da maneira certa, você só vai ser promovido para a glória quando Deus cumprir, quando Deus completar, quando Deus finalizar tudo que Jesus tem para a sua vida. E o que Ele tem para a sua vida é coisa maravilhosa, é o projeto mais maravilhoso, é o projeto mais glorioso, é uma vida estupenda, aleluia! Vocês sabem por que Jesus estava dormindo no barco? Jesus estava dormindo no barco, tempestade, Jesus estava dormindo. E os discípulos estavam todos malucos das ideias, aperreados, no bom cearense. Você sabe por que Jesus dormia no barco? Porque Jesus sabia que ele não ia morrer naquele barco. Dá um glória a Deus. Querido, você está no meio de uma tempestade, hein? Quem chegou aqui está no meio da tempestade? Eu quero dizer que você não vai morrer no meio dessa tempestade. Que eu quero dizer que você não vai morrer no meio dessa tempestade. Eu quero dizer que começa a glorificar a Deus pela tempestade. Que a tempestade não vai te matar, ela vai te fortalecer. Ela vai te dar uma fibra moral diferente. Ela vai te dar uma alegria. Ela vai te dar uma unção. Ela vai te dar uma bravura. Ela vai te dar uma graça. Mas bem diferente, e através dessa provação, dessa tribulação, que você vai sair dela mais crente em Jesus. Aleluia! Pode glorificar Jesus nessa noite. Eu agora estou andando de bicicleta. Vou já terminar o culto aqui 7 horas, vou buscar minha bicicleta lá na clínica e venho andando até em casa com ela. E tem gente que diz assim, tu está aí com medo de morrer? O teu não. Estou com 50 anos, não vou morrer agora não, viu? Tira o cabelinho da chuva aí, quem não vou morrer agora não. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus falou que eu vou ser pai de multidões. Porque há uma palavra profética de que eu vou às nações da terra. Eu vou às nações da terra. Eu vou tocar, eu vou botar meus pés em lugares que nunca a palavra de Jesus chegou, irmãos. Então, estou tranquilinho. Por isso que eu estou emagrecendo. Estou emagrecendo para ficar bonito não, porque eu sou lindo. Estou emagrecendo para eu viver melhor, para eu ter mais coragem, para eu ter mais disposição, ó, chegar e pregar e ter mais coragem de falar das coisas de Deus. Aleluia! Porque a única coisa que eu quero é combater esse combate e poder um dia dizer, como Paulo disse, encerrei a carreira, completei a minha jornada. Irmãos, vejam que Paulo escreve em Filipenses 3:11 e 19. Para ver se de algum modo possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Aqui foi antes, aqui foi anos antes. Ele está dizendo que não tinha alcançado. Em 2 Timóteo ele já alcançou. Mas vou prosseguindo para ver se poderia alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, eu quero dizer que Deus não olha para a tua vida através do retrovisor. Diga para o seu vizinho, Deus não olha para você através do retrovisor. Paulo está dizendo assim, eu estou prosseguindo, eu estou caminhando, eu estou indo em direção. E o que fica para trás, ficou para trás, os pecados, os erros, as pisadas de bola. Irmãos, toda vida que eu vou no pastor José, eu fico doido das ideias, eu digo, eu preciso melhorar, eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar mais, mas eu quero dizer em nome de Jesus para você, eu não desisto de mim, eu não desisto de mim, eu não desisto de mim, eu aplico fé na minha vida, porque eu não alcancei, mas eu digo como Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para frente, aleluia. Não permita que Satanás olhe para a sua vida pelo retrovisor, meu irmão. Não interessa o que você fez daqui meia hora atrás. O que interessa é o que Deus está fazendo agora em você e a tomada de decisão que você vai tomar nessa noite. E avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus.
Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas naquela medida de perfeição a que chegamos, nela prossigamos. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tem de nós. Irmãos, sabe qual é a maior crise do Evangelho? A falta de testemunhos bons. Diga para o seu vizinho se é chamado para dar bom testemunho. O que mais acaba o Evangelho é o testemunho ruim daqueles que dizem que são crentes. Daqueles que dizem que são crentes. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Queridos, Paulo, ele não deixou nada pelo caminho. Ele foi até o fim. Ele investiu a sua vida no reino de Deus. E como eu já disse, ele começou como Saulo, grande, mas ele terminou como Paulo, pequeno. Aleluia! Irmãos, ele iniciou dizendo que era apóstolo. Veja aqui, diga para o seu vizinho, essa carreira é um processo. Diga de novo, essa carreira é um processo. A Bíblia diz que essa carreira do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando como o dia, até ser dia perfeito. Meu irmão, você está onde nessa carreira? Você está no primeiro quilômetro? Você está no segundo? Faz quanto tempo que você marca passo? Aonde você está nessa carreira? Mas eu aplico fé que você vai também completar a carreira. Dá uma glória a Deus, irmão. Aleluia. Veja o que diz em Gálatas. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Olha aí o pedantismo dele. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus? Procurando destruí-la? No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Veja o pedantismo de Paulo no início da vida dele. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Quando eu fui pregar o evangelho, eu não pedi permissão a ninguém. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir e glorificava a Deus por minha causa. Paulo, no início do ministério, era arrogante, era presunçoso, era orgulhoso. Anos depois, segundo 1 Coríntios 15, 9. Antes ele dizia, eu sou o cara, eu sou o apóstolo, eu sou o escolhido, eu sou o vice-querubim ungido da guarda celestial. Agora ele diz assim, pois sou o menor dos apóstolos. E nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Queridos, quando um homem anda com Deus, ele não vai aumentando, ele vai diminuindo, 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 diminuindo. E ele diz como João Batista disse, que Jesus cresça e que eu diminua. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, ninguém anda com Jesus e não muda.
Se você anda com Jesus, você tem que mudar. Se você tem relacionamento com Jesus, sua vida tem que mudar. Dá um glória a Deus. Querido, se você não, a sua vida não está mudando, é alguma coisa errada nesse relacionamento com Jesus. Se Jesus não é capaz de mudar a sua vida, alguma coisa há de errado. Vamos abrir, estou terminando, vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Bate assim no teu vizinho e diga assim para ele: é preciso que um rei morra para que você possa ver a Deus. Sabe quem é um rei que tem que morrer? Você olha para ele toda a vida que olha no espelho. Se você quiser ter uma visão de Deus que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua história, que vai mudar a sua casa, que vai mudar o seu bairro, se você quiser ter essa visão de Deus, um rei tem que morrer. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, sabe qual é? Sabe por que muita gente não muda? Porque essas pessoas não têm revelação de Jesus. Se você tiver revelação de quem Deus é, quando você tem uma revelação de quem Deus é, quando você tem um encontro sobrenatural com esse Deus, sabe qual é a segunda coisa que acontece depois de você saber quem Ele é? O profeta Isaías teve um encontro sobrenatural, uma visão sobrenatural de Deus. Sabe qual é a segunda coisa que acontece? É que você tem revelação de quem você é. Dá um glória a Deus. Vou dizer de novo. O problema de muitas pessoas nas igrejas que não mudam é que elas não tiveram revelação de quem Deus é. Porque quando você tem revelação de quem Deus é, e Deus é o que, irmãos? Santo, 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 santo. Quando você tem essa revelação de um Deus que é santo, essa revelação te conduz a você ter revelação de quem você é. Você é um miserável pecador. Dá um glória a Deus. Eu ia fazer a cirurgia de redução de estômago. E fui num colega médico. Sabe qual foi a primeira coisa que ele mandou eu fazer? Eu entrar na internet, baixar pessoas magras e fotos de pessoas gordas. Porque quando a gente vai engordando, a gente não vai percebendo que a gente vai engordando. Quantos estão entendendo? Às vezes o cara está doente, às vezes está com a vida perdida, às vezes está terra arrasada, e ele nem se apercebe disso, porque a coisa é devagar, é um processo também. Não pense que Satanás quer te matar da noite para o dia, não. É um processo, ele vai matando devagar as estruturas de Deus. A Bíblia diz que andar com o diabo é do jeito que com Deus é de glória em glória, com o diabo é de abismo em abismo. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, que ele vai entrando, vai entrando, vai entrando, ele vai entrando na estrutura da tua vida. E a primeira revelação que Isaías teve aqui, quando teve a revelação de quem Deus era, que ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de pessoas
de impuros lábios. Sabe qual é o nosso problema? É o mesmo que eu tinha. Eu me acostumei devagarzinho a ser gordo. Aí eu trocava de camisa, apertava, aí dava minhas camisas e fui me acostumando. E aí a primeira coisa que o colega disse, pega a foto de que é magro, porque você perdeu a noção do que é ser magro e do que é ser gordo. Queridos, o pecado faz isso, ele cauteriza a mente, você perde a noção. Você está na beira do abismo, caminhando para a morte, e você não se apercebe, você está cantando, você está dançando, você não está entendendo, porque você não tem revelação nenhuma da sua própria condição de miséria, e você só tem essa revelação da condição de miséria, quando você tem a revelação de quem é Deus. Aleluia! Mas você só tem a revelação de quem é Deus quando um rei morre. E esse rei é você. E Paulo, ele passou por esses processos. E eu tenho uma boas novas para você que está nos processos junto comigo. Quando Isaías teve a revelação de que era um pobre pecador, Deus providenciou a solução do problema. Ele pegou uma tenaz, que é um utensílio de ferro, pegou uma brasa viva. E ele foi lá e tocou a brasa viva nos lábios daquele homem que tinha lábios impuros. Eu quero dizer que tem jeito para a tua vida, querido, aleluia. Eu quero dizer que nessa carreira tem lugar para você. Eu quero dizer que essa história linda, Jesus quer construir na tua vida. Eu quero dizer que assim como ele transformou a vida de Paulo, que era grande, ficou pequeno, era arrogante, ficou humilde. Assim como ele entrou na vida de Paulo, assim ele também quer entrar na sua vida. Ele quer escrever a sua história, ele quer reescrever a sua história. Ele quer dar um rumo novo, ele quer dar uma direção nova. E fica tranquilo, porque no dia que Jesus for o Senhor da sua vida, o pastor da sua vida, você não vai sentir falta de nada, aleluia. Faz como Paulo, abre mão de tudo, coloca tudo de lado. O que está atrapalhando a tua corrida? O que está chupando o teu sangue? O que está tirando a tua unção? O que está atrapalhando, meu irmão? Joga fora em nome de Jesus. Tira a carga. O que é que tem te amarrado? O que é que tem te atrapalhado? Porque para completar essa carreira tem que ser bem treinado, tem que ter músculo forte, tem que estar bem adestrado. Não é qualquer um que pega e corre 42 quilômetros. Não é qualquer um que pedala 150 quilômetros. É um processo. E toda vida que eu vejo um campeão nas Olimpíadas colocando uma medalha no peito, e ele começa a chorar, eu choro com ele, porque eu sei que ele está lembrando das coisas que ele teve que dizer não a si mesmo. Ele está lembrando das festas que ele não foi, ele está lembrando das baladas que ele não foi, ele está lembrando do preço que ele teve que pagar. E eu quero dizer que você não pode completar sua carreira sem que você não pague um preço para isso, aleluia. Você quer pagar esse preço? Estou terminando. Falei que eu vim com vontade de pregar. Ele encerra dizendo, guardei a fé. Guardar heteros. Atender cuidadosamente, tomar conta, guardar, manter, alguém no estado no qual ele está, observar, reservar. Queridos, não há mais nada terrível do que uma pessoa chegar ao final da vida sem fé. Não há nada mais terrível do que uma pessoa chegar no final da vida azeda. Aquela pessoa azeda. Como é que você está? Estou mais ou menos. Aquela pessoa que magoada, ferida com todo mundo, achando que o mundo inteiro trabalha contra si. Chegar no final da vida desencantado com as pessoas, com Deus, com tudo. Isso tem uma coisa que o diabo quer roubar, é a fé. O diabo quer tirar de nós a perspectiva de sermos grandemente usados por Deus. Ele quer tirar de nós a perspectiva de que Deus nos fez promessas. E que nós temos promessas da parte de Deus.
Paulo chega ao final da vida, abandonado, um Zé Ninguém, aos olhos do mundo. Só tinha uma capa velha. Mas ele pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que ele estava dizendo, irmãos? Se tivesse mais 32 anos, ele tinha combustível para apanhar de novo, para fazer tudo o que ele fez. Ele está dizendo que ele estava no final da vida, que aos olhos dele ele já seria servido como libação, e assim o foi. Ele sabia que ele estava perto de morrer, faltava um mês para ele morrer. Mas quando ele diz que guardou a fé, ele está dizendo o seguinte: eu ainda tenho combustível para eu ir mais. Se Deus permitir, eu vou mais. Eu vou além. Eu não acabei com o combustível, eu encerrei a carreira, mas a unção não acabou, o amor não acabou, a graça não acabou, a esperança não acabou, a certeza não acabou, a vontade não acabou. Aleluia, queridos! E eu vejo tanta gente jovem morrendo dentro das calças, de preguiça. Sabe o que é isso, irmãos? É porque nós não conhecemos a Deus na dimensão que esse homem conhecia. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Logo depois ele foi preso, reuniu-se ao Senhor. Logo depois ele morreu. Queridos, a minha humilde oração é que um dia eu possa, e um dia vocês possam, não só escrever essa frase na lápide, lá no cemitério: combati o bom combate. Quer dizer, vale a pena trabalhar e combater no reino de Deus. Encerrei a carreira, fiz tudo o que o meu Deus mandou eu fazer, mas eu guardei a fé, eu continuo animado. Um homem de Deus no Velho Testamento chamado Caleb, tinha 85 anos. E ele foi um dos únicos 2 que entraram na terra prometida, Caleb e Josué. Aos 85 anos de idade, chegou para Josué e disse: Josué, lembra-te do que Moisés me prometeu? Pois se passaram 45 anos, mas eu continuo com a mesma força, com o mesmo ânimo, com a mesma alegria, com a mesma juventude que eu tinha, e eu quero tomar posse daquilo que Deus me prometeu. Aleluia, e glória a Deus por isso. Mas essa frase não é para ficar numa lápide. Essa frase é para ser um estilo de vida, meu e de vocês. Queridos, saiba que vale a pena você investir a sua vida nesse combate e nessa carreira. Vamos ficar de pé na presença de Deus.